Bom dia, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a segunda plataforma, que é a plataforma de extratos fenólicos. Então, a gente vai conhecer a trajetória da pesquisa, os resultados no desenvolvimento desses extratos fenólicos, com efeito antioxidante, e como que essa solução foi pensada para atender a demanda por alimentos funcionais e ricos em compostos bioativos. Então, eu quero convidar, por favor, a doutora Juliana Macedo para vir até o palco, que é a coordenadora da plataforma 2 do PIBIS, professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, tem atuação na área de bioquímica de alimentos, nutricional, avaliação in vitro de compostos bioativos, desenvolvimento e avaliação de ingredientes funcionais para alimentos. Também quero convidar a doutora Gabriela Chiocchetti, pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório de Compostos Bioativos, do Departamento de Alimentos e Nutrição, na Unicamp, e tem a área de atuação na bioquímica da nutrição. E convidar também a doutora Lidiane Betalha da Silva, pesquisadora de pós-doutorado do Laboratório de Compostos Bioativos, do Departamento de Alimentos e Nutrição, na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e tem a área de atuação em tecnologia de produtos açucarados, produtos drageados, balas, chocolates, geleias, doces e conservas. Muito obrigado. Então, a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre essa plataforma, e eu queria começar com a doutora Juliana, perguntando para ela o que motivou essas linhas de pesquisa e como que foi a idealização dessa plataforma. Por favor. Tá ligado? Então, Francisco, isso vem de muito antes do NPOP, né? Vem um pouquinho desse histórico que a Gabriela já comentou, a Tereza anteriormente. Na nossa pesquisa dentro da Unicamp, dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a gente sempre teve uma percepção de que a gente tinha que investir em dois pontos muito importantes, né? Uma coisa que eu herdei ali do nosso grupo de pesquisa, dos nossos professores, que a gente tinha um potencial imenso de produção e tecnologia para ter ingredientes nacionais. Isso foi muito bem colocado pela Gabriela, isso é um sentimento que a gente compartilha muito forte, que a gente precisava trazer isso, se apoderar disso, e que a gente precisa também, cada vez mais, olhar para o que a gente chama de coproduto, resíduo, e entender isso como matéria-prima, como uma riqueza que tem que gerar valor, né, para as cadeias produtivas. Então, eu já trabalhava desde eu sou engenheira de alimentos, trabalhava no doutorado com a parte de bioquímica de processos, e quando eu saí da Unicamp e fui trabalhar mais voltada à área de farmacologia um pouco, eu trouxe esses métodos de avaliação de compostos bioativos para dentro da faculdade, com a ideia de que a gente tinha que investir nisso, que a gente precisava investir na saúde da população e que os antioxidantes eram um caminho sem volta, né? Quando eu sentava lá na minha mesa de graduação como aluno, polifenóis, compostos fenólicos, eles eram só problema, né? Era antinutricional, complexava com proteína, precipitava, só atrapalhava. A gente estudava assim. E, no meu pós-doc, a gente começou a falar, não, todo o mundo já está enxergando isso com outra cabeça. Para a gente mitigar esses problemas de saúde da sociedade, a gente tem que aumentar o aporte de antioxidante. E, infelizmente, no Brasil, a gente convive com uma coisa muito estranha, porque a gente é um dos maiores produtores de frutas, vegetais, frescos, né, tem um clima maravilhoso, tem acesso e consome pouquíssimo composto fenólico. Os estudos mostram, né, relatórios da FAO, que o aporte de antioxidante que o brasileiro consome é muito baixo. A principal fonte de antioxidante do brasileiro qual que é? O cafezinho, e só. Né? Então, isso é um problema, né? A gente precisava resolver isso trazendo antioxidantes para os produtos industrializados. Sim. E falando em cafezinho, o cafezinho não está fora da plataforma, né? Ele está integrado poderia, aí. Né? E, além disso, a gente também tem a pele de amendoim e o bagaço de laranja, né? Que são os 3 subprodutos aí que estão sendo utilizados. E eu queria saber como que foi a escolha da metodologia para a extração desses compostos fenólicos,
Como que foi essa ideia que foi construída durante esse projeto, ou antes desse projeto? Vem de antes. A gente já trabalhava com um bagaço de laranja no meu laboratório antes do PEBIS. O café verde veio de uma parceria com a Gisele, de um projeto dela, e o amendoim veio da parceria com a Coplana, mas isso não foi por acaso, não foi circunstancial. Tá? São 3 matérias-primas, os coprodutos dessas cadeias produtivas nos interessam por 2 razões principais. Primeiro, porque eles têm perfis de compostos fenólicos extremamente diferentes, né? Flavonoides de laranja, os compostos da pele de amendoim e do café, eles são complementares, se a gente quiser ter um portfólio de fenólicos bem grande e amplo, com bioatividades diferentes. E, segundo, porque são coprodutos de cadeias imensas. A gente está falando de uma quantidade de resíduo e coproduto monstruosa, no estado de São Paulo, no Sudeste. Então, seria fácil, acessível, relativamente barato na nossa ideia pegar isso e agregar valor para esses resíduos. Então, a gente tinha que estabelecer processos de extração, como você está perguntando, que fossem limpos, o mais amigáveis possíveis ambientalmente, porque não adianta você querer trabalhar com reciclo de compostos, né, na cadeia produtiva e fazer isso de uma forma poluente. Então, a gente tem investido e vai investir cada vez mais, ao longo do tempo que nos resta e sempre, em tecnologias de extração limpas. E, trazendo a doutora Lidiane para a conversa, depois que foram estabelecidos, extraídos esses compostos, como que foi a decisão ou como está sendo esse processo do desenvolvimento tecnológico para a aplicação dele nos alimentos? A partir da obtenção dos extratos, a gente está desenvolvendo um portfólio amplo de ingredientes fenólicos para que eles fossem compatíveis com várias opções de matrizes alimentícias. Então, a gente tem, por exemplo, os ingredientes fenólicos secos, ingredientes fenólicos úmidos. Nós temos eles na forma livre, na forma encapsulada. Tudo isso pensando que a gente tem, quando a gente pensa em aplicação, nós temos matrizes sólidas, matrizes semissólidas, matrizes líquidas. Então, a gente tem que ter um ingrediente que tem esse composto de interesse e que ele vá ser compatível com aquela matriz, que ele não vai perder ou mudar a característica dele. Então, isso é bem interessante, até quando a gente tiver a sessão dos pôsteres, que a gente tem demonstração de alguns ingredientes, e também mesmo na própria formulação, se ele é seco, a gente tem outros agentes que a gente incorpora na produção do ingrediente, que também vai dar benefício dependendo da aplicação. Então, o nosso leque de ingredientes, ele é muito amplo para que realmente a gente possa colocar isso na prática e na aplicação. E você citou a encapsulação. Esse processo de encapsulação ele tá ligado à proteção do ingrediente, ao sabor. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele, Sim. por favor? Quando a gente fala em encapsulação, a gente tem ele na forma livre e esse encapsulado. A forma encapsulada ela vai trazer inúmeros benefícios, tanto tecnológicos, do ponto de vista tecnológico, eu vou abordar um pouquinho aqui, como do ponto de vista biológico ou nutricional, que aí eu passo a palavra para a Gabriela depois. Do ponto de vista tecnológico, nós temos, por exemplo, os compostos fenólicos, eles têm um sabor, dependendo, ele pode ter um sabor amargo, ou adstringente, um gosto amargo ou gosto adstringente, e isso não é desejável no produto final quando a gente faz uma aplicação. Então, quando a gente faz a encapsulação, a gente pode minimizar essa percepção. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto seria proteger, como a professora acabou de dizer também, que às vezes ele pode precipitar o composto fenólico, ou ele pode complexar com algum outro nutriente presente intrinsecamente ali no alimento, e isso não é desejável. A gente quer entregar um composto ativo, que ele dure assim, tanto na fabricação do ingrediente, como na fabricação do próprio produto, em que esse ingrediente foi incorporado. Então, a encapsulação ela tem inúmeros fatores de proteção do composto de interesse, e além de benefícios de melhorar a estabilidade dele, né? Então, todos os ingredientes produzidos, como as aplicações em alimentos que nós fizemos, a gente se preocupou não só com o desenvolvimento para compatibilidade na aplicação, como também com a estabilidade dele durante o tempo.
tanto o produto como o ingrediente. Então, ele tem que ser estável, né, para que seja entregue esse composto e ele tenha a funcionalidade desejada, que é o que nós estamos estudando. E a diferença entre a encapsulação e o livre, ele vai mudar o destino, ou qual produto ele vai poder ser utilizado, Sim. como que ele vai ser utilizado, tem a temperatura, alguma coisa que mude isso? Sim, tanto é que dependendo da aplicação e da forma como esse ingrediente fenólico ele está presente, ele vai ser aplicado, a gente tem que fazer toda uma otimização de processo, de condições, alguns parâmetros de processo, dependendo do tipo de ingrediente. Então, se ele está na forma livre, você tem, às vezes a gente muda até a etapa de adição dele ali na formulação, na fabricação do produto. Então, tem total influência na etapa de que você vai adicioná-lo, porque, por exemplo, se você está colocando na forma livre, ele vai resistir à temperatura ou não? Em qual etapa que é melhor? Né? Se ele está na forma livre, ele tem, por exemplo, ele tem uma concentração de água intrínseca, né? A umidade dele é maior. Então, isso é compatível com o produto ou não? Então, a gente tem que ter um processo a mais na fabricação para poder eliminar isso. Então, tem várias questões a serem consideradas, dependendo se ele está na forma livre ou na forma encapsulada. Mas a gente tem bons resultados com ambos. Tá? Então, vocês também vão ver, a gente tem, para demonstração apenas, não é para degustação, a gente tem uma balinha, por exemplo, balinha de pectina, com extrato do bagaço de laranja, e nós temos para degustação uma balinha com extrato de café verde e defeituoso, e o do café ele está na forma livre, e o da laranja ele está na forma microencapsulada. Né? Então, a gente tem assim, é possível aplicar ambos, sim. E aí tudo você ajusta, por exemplo, por questão de dosagem. Né? Então, o outro entrega um amargor, então a gente tem que reduzir a dosagem. E o que é interessante é que ele tem um potencial bioativo tão interessante que, às vezes, numa quantidade pequena, a gente fala assim, vamos colocar o máximo possível que a gente pode. Nem precisa. Ele já tem um potencial tão maravilhoso que, às vezes, com uma quantidade pequena, você já tem o efeito desejado. Né? Que aí a Gabriela pode comentar um pouquinho melhor. Falando em bioatividade, Gabriela, como que estão sendo feitas as pesquisas de bioatividade nas células e como que esses extratos fenólicos estão respondendo, né? Ou as células estão respondendo a esses extratos? Então, Francisco, quando a gente fala em compostos fenólicos, é importante a gente lembrar que não existe 1, 2 ou 3 compostos fenólicos. Né? É uma classe que ela é muito heterogênea e tem milhares de compostos fenólicos na natureza. Então, cada um desses resíduos que a professora Juliana comentou, eles vão ter características diferentes, né, de bioatividade diferente, devido à composição fenólica que eles apresentam, que a gente chama de perfil fenólico. Né? Cada um deles vai ser bem distinto um do outro, e não por acaso eles foram selecionados para os nossos estudos. O bagaço de laranja é o resíduo que foi mais estudado até agora pela nossa plataforma, porque tem alguns estudos que são anteriores, né, ao PIBIS, e ele apresentou uma atividade de proteção cardiovascular, um efeito anti-inflamatório e também antiobesogênico, né? Mas diferente ali do caso do lipídio estruturado, nesse caso o que ele faz é impedir, né, ou dificultar a absorção de lipídio pelo organismo. Então, faz com que o nosso corpo acabe acumulando menos gordura. Já o resíduo do café verde, ele, assim, na minha opinião, é o meu queridinho, é o que está dando mais uns resultados mais interessantes. E o que a gente tem visto é uma capacidade dele de reduzir o índice glicêmico em produtos açucarados. Então, o que significa? Que quando ele é aplicado num produto que tem bastante, na matriz ele tem bastante açúcar, ele vai fazer com que esse açúcar seja absorvido pela nossa corrente sanguínea de uma forma mais lenta e vai reduzir os nossos picos de glicemia, que pode também ser interessante para a população em geral, mas também em quadro de uma pré-diabetes ou algo do tipo. Já o resíduo da pele de amendoim, ele é o que a gente está, assim, ele é mais complexo, né? O perfil fenólico deles é mais complexo, então a gente está indo aí com uns passinhos um pouquinho mais devagar na bioatividade dele,
Mas o que a gente já viu até agora é que, além ele também tem esse potencial anti-hiperglicêmico, né, de uma maneira que é um pouquinho diferente do café. Quem tiver interesse no assunto vai ter um pitch da Natália e da Regiane, que elas vão falar sobre isso hoje à tarde. Ele também tem uma atividade anti-hipertensiva, né, então vai ajudar a manter a pressão arterial em níveis normais. E dos 3 resíduos que a gente usa, ele é o que tem a atividade antioxidante mais alta. Então, que nem a Lidiane estava falando, que quando ele é aplicado em quantidades muito pequenas, ele consegue manter essa atividade antioxidante, né? E o que eu queria ressaltar também, é que nem você comentou, os nossos estudos, eles não são apenas in vitro, em bancada. A gente sempre tem um componente biológico nos nossos estudos, né? Que nem você comentou, a gente coloca numa cultura de célula humana para ver se ela responde quando tem realmente um componente biológico que faz com que essa resposta seja não mais válida, mais fisiológica do que apenas um estudo in vitro, né? Então, acho que é mais ou menos isso. E indo nessa linha, e sobre a bioacessibilidade, depois que esses produtos são colocados, como que eles se comportam dentro do produto e quando há a ingestão desse produto? Como que funciona isso? Como que é a bioacessibilidade? Então, isso também é bem legal, que é uma frente que a gente tem trabalhado nos últimos anos, que é para ver exatamente isso, porque uma coisa é que o seu extrato tenha uma atividade antioxidante, né, ou anti-inflamatória, quando ele está ali íntegro, né? Mas a gente sabe que quando ele chegar no nosso intestino, ele vai ter passado por todo o nosso processo gastrointestinal, que é rico em enzimas, quebras mecânicas, que vai acabar alterando o que eu chamei ali de perfil fenólico do nosso extrato, né? Então, ele vai chegar de uma maneira diferente no nosso intestino. Então, a gente está tendo a preocupação de fazer essa análise depois do que a gente chama de uma digestão gastrointestinal simulada, né? A gente faz toda a simulação de como que esse ingrediente, esse alimento passaria pelo extrato gastrointestinal para ver o que chega depois no intestino, né? E a gente tem feito tanto com os extratos puros para entender o comportamento deles, como também com os encapsulados, que a Lidiane estava comentando, e com os ingredientes, né? Por exemplo, com as balinhas de laranja, com extrato de laranja, com chocolate ao leite rico no extrato de café. E o que a gente tem visto é que eles têm a gente está conseguindo uma bioacessibilidade alta, né? Ou seja, esses compostos fenólicos estão chegando ativos no nosso intestino para realmente ter essa bioatividade, e também o encapsulamento está permitindo aí que ele consiga entregar mesmo a bioatividade que a gente precisa, onde a gente precisa. E, doutora Juliana, eu queria saber sobre a sustentabilidade que a plataforma entrega, esses produtos, com relação à inovação, o que a indústria pode esperar disso? Eu ouvindo as meninas, né, de novo, eu me lembrei de comentar uma coisa que vai nessa linha também, em relação ao que a indústria pode esperar disso. Infelizmente, a gente tem muito pouca alegação hoje na legislação brasileira que a gente pode fazer em relação a esses extratos. Então, a gente, às vezes, parece que se limita a falar do potencial antioxidante dos nossos produtos, como se todos os fenólicos fossem antioxidantes iguais, né? Ao passo que a gente tem muita pesquisa por trás disso, e vocês vão ver isso um pouco nos nossos trabalhos, em que a gente está avaliando a funcionalidade de cada grupo individualmente. O que a laranja pode fornecer de melhor, né? Esses estudos de proteção cardiovascular tiveram resultados incríveis. Então, se a gente pudesse alegar isso, né, a gente não pode. Mas, com essa preocupação, a gente também tem feito algumas aplicações. Não pode, por enquanto, eu espero, né? Mas a gente também tem trabalhado, por exemplo, com aplicações que têm função tecnológica. Então, antioxidante aplicado como retardador de oxidação lipídica, né? E aí a gente teve um crossover entre plataformas aí, em que o Matheus ajudou muito, no qual a gente testou a aplicação dos nossos fenólicos como protetor anti-oxidação de recheio de biscoito. Porque isso a gente consegue entregar claramente, né? Mas, enfim, em termos de sustentabilidade, que é o que você está me perguntando, o que a gente pode alegar de benefício, né? A gente entende que esses produtos é uma tendência mundial, que a gente vai poder alegar mais sobre eles na rotulagem, e tem que existir o interesse da própria indústria em que isso aconteça no Brasil. Essas alegações existem em outros lugares do mundo, e a gente consegue conquistar isso aqui, mas precisa ser um movimento do interesse próprio, de realmente ter esses produtos e fazer o esforço para que isso passe a ser alegado.
e a gente poder entregar produtos de saudabilidade. E, em termos de... A plataforma prioriza muito o que a gente chama de soluções para upcycling, né? Hoje, que seria o reciclo ou agregação de valor a coproduto, retornando isso como ingrediente de alto valor potencial para a própria cadeia produtiva de alimentos. Então, a gente está alinhado com essas tendências de tentar agregar mais valor possível a esses coprodutos, para que, trazendo riqueza para essa cadeia produtiva em todas as instâncias, né, para a parte agrícola, a parte industrial, a gente consiga ter mais formas, mais dinheiro, mais recurso para mitigar os problemas de como lidar adequadamente com os resíduos que realmente sobram e tudo mais. Então, acho que tem um grande potencial de aumentar a sustentabilidade das cadeias produtivas aqui. Uhum. E indo para esse lado, falando ainda com a indústria, hoje vocês têm esse portfólio, se você quiser também falar um pouco mais sobre o portfólio e as outras coisas. E o que esse portfólio que tem grande potencial e está pronto para escalonar, o que falta aí para levar isso, né? O que falta para escalonar? Essa pergunta é sempre um enrosco, né? Mas eu vou usar o Lucas, já que o Lucas esteve aqui brilhantemente falando sobre isso, né? O que falta não está na minha competência, porque a gente tem uma incompetência danada para os últimos estágios, né? A gente está partindo nessa plataforma de pesquisa básica, né? Em cultura de célula, em teste para saber se aquele fenólico realmente pode contribuir para processos de inflamação intestinal, que são fontes de tantas doenças e tal. A gente tem esses resultados lindos, fica orgulhoso do produto. Aí a gente passa um tempão investindo para que esse produto possa ser colocado em alguma coisa e sobreviva ao processo, e sobreviva à digestão, chegue no intestino e realmente lute contra a inflamação intestinal. E a gente consegue chegar no produto. E aí, o que falta para isso ir para a prateleira? Eu não sei, mas estou super disposta a descobrir hoje com vocês aqui o que é que falta e como que a gente pode ajudar a fazer isso. Porque a gente não quer nada além de ver isso dar riqueza para vocês, né? Obrigada, Brasil, gente. A gente está aqui para isso. A gente está trabalhando para dar riqueza para quem produz comida aqui no Brasil e né, com a melhor qualidade possível. Sim, e é essa troca mesmo que a gente está buscando aqui, né? Ver quais são as dores, entregar e conseguir fazer um trabalho em conjunto, né? Exatamente. Bom, a gente já está indo para o final da nossa apresentação. Eu queria pedir para vocês deixarem aí suas considerações finais, algum outro apontamento que vocês achem necessário. Eu queria deixar claro, né, assim, as dificuldades que a gente tem na nossa plataforma, né, que talvez seja também, que nem a Juliana falou, mudar essa visão de que os compostos fenólicos e os resíduos são um problema para a indústria, né, para que as pessoas comecem a olhar isso como uma outra fonte de produto, outra fonte de renda, que possa beneficiar a todos, né, que nem quando a gente comenta dos nossos ensaios de bioatividade que a gente está fazendo, são relacionadas com doenças crônicas. A gente não está tentando propor uma coisa que seja para uma parcela muito específica da população. É algo que a gente pode, né, usar esses compostos bioativos que vai contribuir para a saúde da população em geral, além de ter esse interesse econômico. Então, queria deixar esse recado. Eu também gostaria de concluir que, assim, se a gente pensar que a gente quer beneficiar toda a população, a gente tem que pensar a questão da acessibilidade de todas as classes ao alimento. Então, quando a gente pensa assim, que a gente está desenvolvendo ingredientes que eles podem ser aplicados, olha, em todas as matrizes alimentícias, porque quando eu falo líquida, sólida, semissólida, a gente está oferecendo um portfólio com condições de que ele seja aplicável em todos os alimentos. Então, quando a gente fala nisso, e a gente está estudando estabilidade, ele está durando, e, por exemplo, algo também que eu gostaria até de mencionar, esses ingredientes ele tem esse potencial, tanto nutricional, a parte tecnológica, a gente viu que está sendo possível produzi-lo, mas também tem a questão da saudabilidade, pelo benefício, etc. Mas, por exemplo, a gente também tem as balinhas que nós desenvolvemos, e a gente também não foi necessário a gente adicionar, por exemplo, um corante, ou algum
componente de cor, porque o próprio extrato já fornece isso. Então, isso também é um benefício. Você está produzindo um produto com menos ingredientes, assim, com menos aditivo. Também é uma economia. Processo. Pensa no Clean Label, por exemplo. Então, assim, a gente tem vários benefícios acoplados, que às vezes a gente esquece de mencionar um ou outro, mas é muito interessante quando a gente pensa nos benefícios. Nós, por exemplo, aplicamos a pele de o extrato, né, de pele de amendoim em paçoca, que já é um produto com amendoim. E quando a gente compara com uma paçoca normal, elaborada somente com os 2 ingredientes básicos, que seria, por exemplo, o açúcar e o amendoim, e a gente compara o outro que a gente adicionou extrato, ele intensificou o sabor de amendoim. Então, além de tudo, tem vários benefícios. Então, assim, para cada particularidade, para cada aplicação, a gente vai descobrindo outros benefícios ali ligados a ele. Então, eu queria finalizar. A gente está bem feliz assim, com os resultados nossos. Acho que a gente já falou bastante, o pessoal vai ter chance de ver muito mais à tarde. Eu só queria agradecer a equipe. Como eu falei para vocês, a plataforma de número 2 ela conta com aproximadamente 30 pesquisadores trabalhando em consonância. E agradecer o esforço de todo mundo a produzir os protótipos que estão aqui hoje para vocês verem e degustarem. São protótipos, mas a gente acredita no potencial de fazer produtos muito melhores. E esse é o potencial de vocês, né? De fazer produtos ainda muito melhores com isso. E peço que vocês venham ver e conversar com a gente para que a gente possa realmente mostrar o quanto a gente é apaixonado por esses extratos, pelos ingredientes que estão saindo e pelo potencial que eles poderiam ter nos produtos finais aí, em toda a indústria. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou fazer uma colocação nessa plataforma, né? Só para finalizar. Além de tudo isso que as meninas falaram, a gente tem feito, como a gente está trabalhando com subprodutos, com resíduo, com casca, a gente tem tido uma preocupação na segurança, né? O que significa isso? O que eu tenho de resíduos de agrotóxico nesses subprodutos? O que acontece depois que eu processo esse extrato? Eu concentro, não concentro? E quando eu aplico isso na matriz alimentícia, o que eu tenho? Então, esse era um estudo que nem estava previsto, tá? Só para vocês entenderem, mas eu queria colocar aqui que a gente tem uma preocupação em termos de segurança e todo o cuidado que a gente tem que pensar. Então, a gente tenha feito, diferentes dos extratos, agora nós vamos fazer mais umas avaliações. A gente tem feito em torno de 276 princípios ativos de compostos em laboratório, de todos, tanto da matéria-prima quanto dos extratos, e também vamos agora passar para uma questão dos produtos. Então, além, né, o que acontece quando eu tenho esse resíduo? Ele pode ter na matéria-prima, mas quando eu faço o processo, concentra, ou eu tenho uma perda, porque muitos desses compostos eles se ligam a compostos orgânicos, que é o que tem, né, nos nossos alimentos. Então, muitas vezes, o próprio processo da extração hidroalcoólica pode diminuir, inclusive, o valor de referência desse composto. Então, queria lembrar que, além da gente estar aumentando ainda essa preocupação, e que isso é um desafio, tá? Nas matérias-primas, principalmente quando a gente trata de upcycling. Então, isso a gente tem que estar no radar das empresas e que a gente pense como vai vir essa matéria-prima para a gente aproveitar. Tá? Então, isso é importante. Só finalmente foi fundamental, Gisele. Obrigada por ter trazido isso, foi fundamental. Isso tem sido um trabalho intenso da plataforma, porque é uma preocupação imensa e mundial, né? Muito se fala de opções de upcycling, mas não há regulamentação ainda sobre isso, nem em relação à segurança. E eu ouso aqui dizer que a gente tem feito um trabalho tão completinho que a gente pode estar até tentando estabelecer critérios para estabelecer essa regulamentação, que não existe. Então, realmente, a gente tem se preocupado muito com isso. A Gisele tem... Obrigada mesmo por ter trazido. Exatamente. Legal. Muito obrigado, gente. Obrigado. Vamos tirar uma foto também?